arquivo. O arquivo está visível? Uhum. Sim. Ok. Então, seguindo a nossa discussão de ontem sobre energia, por que eu fiz essa opção de discutir o termo energia? Porque se pode pegar qualquer ponto, né? São muitos itens disponíveis para discussão sobre o assunto de energia. Eu planejei a aula no sentido de iniciar o conceito geral e depois ir aos poucos caminhando, né, na direção da discussão do calor, né? Por quê? Porque nós vamos discutir substâncias químicas e elas são consideradas, né, como containers de energia. Quer dizer, nem todas, mas se nós pensarmos em termos de estrutura química, né, as ligações, elas, de alguma forma, elas armazenam uma energia, né? E nós olhamos esse conteúdo de energia a partir de uma grandeza termodinâmica, que é a energia livre ΔG. E este, por sua vez, ele é formado, né, por dois parâmetros, que é a entalpia e a entropia. Tá? Então, nós vimos que a entalpia, ela se relaciona com as ligações, né? Então, a discussão dos fenômenos químicos, no sentido de que eles podem avançar na direção do produto ou não, quer dizer, tem uma previsão se aquele fenômeno poderá ocorrer ou não, dependendo das diferenças das energias presentes, das energias das ligações químicas, né? E aí você faz esse balanço, se ele for menor do que zero, então tem um processo isotérmico, e se ele for maior do que zero, tem um processo endotérmico. Então, a entalpia, né, das ligações é importante. E lembre também que no primeiro slide eu comentei que eu dei destaque para duas fontes de energia, né, nossas, né, que nós usamos, uma que é de graça, que é o Sol, né, e a outra que é a partir da descoberta, né, dos hidrocarbonetos, do petróleo, que é a fonte de energia que o ser humano usa. Então, aqui nessa lâmina é uma ideia do que isso representa para nós, né? A importância que os alcanos têm nas nossas vidas. E, na essência, os alcanos são utilizados para queima. O ser humano usa um alcano para queima, queimar os alcanos. E lembrando, né, que a química tem um famoso cientista que é considerado o pai da química, que é o Lavoisier. E o Lavoisier foi um dos caras que começou a discutir essa questão do que é um composto orgânico, né, os conceitos, e ele introduziu, então, a ideia da análise elementar. Então, a partir da queima de uma substância orgânica, você forma gás carbônico. Então, como conceito, né, as substâncias orgânicas elas devem queimar e, na queima, liberar o gás carbônico. Então, basicamente, as reações de combustão, né, elas pertencem aos compostos orgânicos. Mas, lembrem que uma combustão também pode ocorrer em compostos inorgânicos, né? Mas, dentro da química orgânica, a reação de combustão é aquela que sempre irá produzir gás carbônico. Sempre, né? Gás carbônico, água e a entalpia. Então, é a produção de energia que faz com que nós possamos usar essas substâncias como combustível, como material que nos aqueça, que possa mover a sociedade adiante, né? Tá? As reações de combustão, elas se processam, né, liberando uma enorme quantidade de energia, uma entalpia, né? Essa energia é que nós utilizamos. Quando nós queimamos um material, a aparência é exatamente como está aqui na figura no canto superior esquerdo, né? Tu tem uma coloração mais azulada, branca azulada, uma coloração mais amarelada. Isso representa o
diferentes combustões, que pode ser uma combustão completa ou uma incompleta. Então, quanto mais amarelo, menos eficiente é a combustão. E aí, na verdade, você está gerando uma quantidade de energia mais baixa e produzindo material particulado fuligem, como é o caso aqui nesta equação aqui no canto inferior à direita, né? A queima de octano produz, além do gás carbônico, produz a fuligem, que é um material particulado carbono sólido. Tá? A outra questão que é interessante analisar é que sempre na queima tu tem aqui essa aparência, essa luminosidade, né? Então, as reações de combustão, elas formam, né, o que chama o quarto estado da matéria, né, que é o plasma. Então, essa coloração é característica. Você tem um fenômeno químico com uma quantidade enorme de energia envolvida nessa região, e o material que está aqui presente, seja ele particulado, seja ele gasoso, ele se ioniza. Né? E essas espécies ionizadas são elas que emitem energia, e muitas delas emitem na região do visível. Então, a cor que aparece aqui é oriunda, né? Então, esse estado da matéria aqui, essa região colorida é o plasma, e esta cor, então, é oriundo das muitas moléculas, partículas que estão ionizadas, estão na forma carregada, negativa ou positiva, e disso ele permite, né, a emissão de energia. E se a energia emitida, se a radiação emitida cai na região do visível, temos uma cor característica. Tá? Mas vejam que, nos afastando dessa região colorida, você tem aqui uma região incolor que nós não enxergamos, né? Mas que que apresenta uma radiação típica, que é o calor. Então, o infravermelho, nós não observamos, mas ele está presente na forma de calor aqui. Então, fica isso também como assim, informação, porque posso também discutir com os alunos isso. Né? Nas reações então, de combustão completa e incompleta, na completa forma sempre gás carbônico e água, e na incompleta vai formar, além do gás carbônico, um pouco de carbono particulado e monóxido de carbono. Bom, independente se a reação é completa ou incompleta, o ponto central das reações de combustão é a liberação de energia. Sempre são processos extremamente interessantes do ponto de vista da utilização desses compostos para gerar energia. E por que é assim? Então, quando se constrói um gráfico da entalpia, né, pelo progresso da reação, o que nós estamos observando? O combustível, no caso aqui metano, né, ele é queimado, forma, aqui tem um errinho, tá? Forma o gás carbônico, aqui é gás carbônico, né? Forma o gás carbônico, mais água. Só que vejam, como nós tínhamos discutido na aula de ontem, as energias, os valores de energia da ligação carbono-hidrogênio, tá? E da ligação oxigênio-oxigênio, esses valores aqui, comparativamente com o valor da ligação carbono-O e hidrogênio-O, são muito diferentes. Então, as ligações mais estáveis estão presentes no produto e as mais instáveis no reagente. Então, essa diferença de energia favorece a formação do produto mais estável. Então, a pergunta nossa da aula passada é qual o motorzinho que faz com que a reação avance? É exatamente a liberação de energia. Né? É a formação de ligações mais estáveis e essa diferença de energia é a energia liberada, que é o ΔH. O que ela faz? Ela vai aquecer, ela é jogada para o meio, ela vai aquecer o meio. Então, nós vamos sentir a energia, ela chega até nós na forma de calor. Né? Ok? Bom, uma questão importante dessas reações de alcanos, particularmente de queima, que é o seguinte: o oxigênio, que é o comburente, ele é normalmente escrito nesta forma aqui. Porém, nós sabemos que ele é uma espécie de radicalar. Então, ele é representado como uma ligação dupla, mas muitas vezes ele tem este elétron aqui livre. Então, é uma espécie de radical.
Quando você inicia a queima, tu joga uma faísca. Tu tem um conteúdo de energia, né? Um HNI, que permite com que essas espécies se formem mais rapidamente, né? E as ligações do hidrocarboneto, vamos pegar aqui como referência uma ligação CH, né? Então, tu tem 3 às 4 ligações. Então, essas espécies interagem. De que maneira? Então, uma das possibilidades é o oxigênio, agora na forma aqui de radical, ele abstrair um átomo de hidrogênio do hidrocarboneto. E aí você inicia o processo, né? O processo de quebra, o processo de colapso da espécie ou do combustível. E você começa a formar as ligações. Aqui tu vai formar uma ligação oxigênio e hidrogênio, né? Claro que vejam, são espécies instáveis, né? Instáveis. E essas espécies começam a colapsar. Então, pode acontecer aqui que você tem agora muitas reações em sequência, em cadeia, e essas reações em cadeia, o que elas fazem? Elas mostram, né, de que maneira, né, o material, o combustível, ele é decomposto e lentamente forma, né, as ligações que nós queremos enxergar, que é a ligação carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio. Então, veja que aqui estou dizendo apenas uma parte, tá? Apenas uma parte de um processo muito mais amplo. Tudo isso aqui envolvido, né? Essas espécies radicalares que estão aqui são espécies neutras, mas, eventualmente, elas podem perder elétrons. Então, se elas perdem elétrons, elas podem formar espécies não neutras, mas espécies positivas, um carbono positivo. Pode formar o oxigênio negativo, né? Pode formar isso aqui negativo. Então, tu tem espécies radicalares, espécies positivas, espécies negativas. Todas são espécies excitadas, né? Espécies muito reativas. E é disso, dessa sopa de espécies é que nós temos a formação daquela figura tradicional da chama, né? Então, tu tem a chama, a região da chama aqui bem amarelada, azulada, e a cor, então, se dá pela presença de milhares de espécies aqui, instáveis e reativas, que irão compor o que nós conhecemos como plasma. Tá? Ok? Então, essa é uma característica importante. Além do mais, né, o oxigênio tem uma energia de ligação de 35 quilocalorias por mol. Então, veja que é uma ligação muito fraca, né? É por essa razão que ele é usado, né? Usado nas reações de combustão. Então, você vê, tu tem uma ligação química da ordem de 35 e você vai formar uma aqui embaixo, né? Onde ela está? Cadê o OH aqui? Aqui. Essa ligação aqui formada, a energia dela é da ordem de 100, aproximadamente. Então, veja, tu tem aqui uma substância com uma energia, vamos supor, do oxigênio, tá? 35. E você forma uma ligação OH aqui na água, de 100. Qual é a diferença de energia? A diferença aqui está em 75, em 65. Então, perceba que esta diferença, se for só isso aqui, é jogada para o meio. Tá? Então, vê que as reações de combustão elas têm essa característica. Né? A produção de gás carbônico, substâncias muito estáveis, gás carbônico e água, e libera energia. E a energia é usada pelos seres vivos, sejam eles animais ou vegetais. Então, compreendo, né, por que eu fiz essa escolha de puxar a discussão de energia tudo para calor. Né? Porque nós vamos chegar agora no estágio da fotossíntese e no estágio da respiração. A fotossíntese é a forma como as plantas, né, absorvem gás carbônico e convertem esse gás carbônico em substâncias que elas irão utilizar como energia. Né? Vão armazenar energia na forma de substâncias, que é a glicose, que são os açúcares. E já o ser humano utiliza a glicose para queimá-la. E essa glicose serve, então, como combustível para as células
células vivas. Tá? Aqui é uma tabela que está disponível na internet, é no EPA, que é o Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, que nos dá uma ideia do calor de combustão e da emissão de gás carbônico, perfil de combustíveis comuns. Então, aqui, ó, hidrogênio, gasolina, diesel, assim por diante. As duas tabelas, as três colunas têm em milijoules, quilocalorias e o BTU. O BTU aqui é um acrônimo do British Thermal Unit, né, que é uma unidade térmica, térmica britânica, né, que é um comparativo com quilocalorias. Então, calor de combustão, né, é importante. Ó, calor de combustão, o hidrogênio queima, tá vendo? Mas não forma gás carbônico, forma água. Então, a emissão de gás carbônico no hidrogênio é zero. Olha uma pergunta aqui, Alice, no Enem, né? A queima do hidrogênio gera gás carbônico? Não gera, né? Gera água, mas é uma queima, tá? Mas aqui é só para dar uma ideia assim, ó. Gasolina, tá? Gasolina. Calor liberado, 11 por grama, tá? O diesel, 10. O etanol, 7. Então, veja, gasolina, 11, e etanol, 7. Observe que tem uma diferença de 11 para 7. 11 para 7, se eu dividir, deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu dividir 11 por 7, vai dar uma continha, né? Onde é que eu quero chegar aqui? Hã? Pessoal, onde é que eu quero chegar aqui? Hein, pessoal? 7,1 dividido por 11,3. Ó. Claro, isso aqui é bem aproximado, tá? Dá 63. Eu peguei 7,1, dividi por 11,3. Deu aproximadamente 63, tá? O que representa isso? Que a gasolina é aqui, arredondando, né? É aproximadamente 37% mais efetivo, né? Libera mais calor do que o etanol. E é por essa razão que o etanol tem que ser um combustível mais barato do que a gasolina. Não tem como. Então, nos postos de gasolina, se você for abastecer e a diferença do preço da gasolina e do etanol não contemplar essa diferença aproxima de 30%, não compensa. Tá? Bom, aí, claro, observe que à medida que você caminha aqui para baixo, buscando outras fontes, madeira, carvão, notem que o poder calorífico, né, a eficiência como combustível cai enormemente, né? Cai enormemente, né? E aí tem uma questão importante que também é medido, que é a emissão de gás carbônico, né? Que é quilograma de gás carbônico por quilograma de combustível. E aqui embaixo tem umas coisas muito interessantes a ser discutido, né, com vocês. Né? Você pode usar isso aqui. Né? A composição do hidrocarboneto, né? Como é que ele é obtido do petróleo, ele é separado por destilação fracionada, essa coisa toda. E tá? Tem uma coisa que é interessante, né? Que esse aqui não é atual, tá? Mas uma estimativa mundial, né? De produção de óleo, né? É da ordem de 95 a 100 milhões de barris, tá? E a agência, a EPA, ela estima, né, que cada barril de óleo produz, em média, 0,43 toneladas métricas de gás carbônico. E sendo que uma tonelada métrica de gás carbônico equivale aproximadamente a 1.000 quilogramas. Então, a quantidade de gás carbônico jogado no meio ambiente é fantástico, é enorme. Né? E é por isso que nós temos toda essa preocupação hoje, né,
de tornar os processos ambientalmente menos agressivos, né? Ou buscar a emissão de carbono zero, né? Emissão de carbono zero. Quer dizer, o que é isso? É zerar a emissão de carbono. Não é parar, é zerar, né? É trazer um balanço para que a quantidade emitida e a quantidade absorvida se igualem. É isso que se quer. Porque desta forma, como está posto aqui, se nós só queimarmos todo o material que é obtido da extração do petróleo que está no subsolo, nós estamos sempre jogando mais e mais e mais e mais gás carbônico na atmosfera. Esse é um problema sério que tem que ser debatido, tá? E eu acho que isso vocês podem muito bem, para quem trabalha com orgânica, né, trabalhar com os alunos, né, essas questões ambientais, né? Tá? Bom, no contexto dos alcanos, tem uma informação que é importante, é quando você discute os alcanos como combustível, e aí tu tem os alcanos, né, lineares. Então, vamos pegar como exemplo. Tem o propano, tá? Aí você tem o butano, pentano e assim por diante. Então, você tem uma série de hidrocarbonetos lineares, né? E o que nós fazemos? Para cada um desses compostos, você realiza a reação de combustão. Independente do alcano, o produto é sempre o mesmo. É o gás carbônico e é a água. Ok. Mas, evidentemente, a entalpia, a energia liberada, mais o ΔH. Tá. Então, a diferença entre uma molécula e outra, você vai pegar pela fórmula geral, C2N, H2N mais 2. Tá? H2N mais 2. Tá. Então, do propano, butano, pentano e assim por diante, a diferença são unidades do CH2. Esta unidade de CH2 é chamada de metileno. Metileno. Então, o propano tem uma unidade, o butano tem 2, o pentano tem 3, o hexano tem 4 e assim por diante. Então, o ΔH aqui, se você conhece o primeiro, você pode calcular para os demais. Basta saber quanto que vale por unidade, quanto que é o ΔH por unidade de CH2. Tá? Fazendo isso, nós vamos encontrar que o cálculo, né, das combustões mostra que por unidade de metileno, o valor é 158, tá? 158. Não, um pouquinho mais, 157, tá? Cada unidade de metileno contribui em 157. Então, o que nós fazemos agora? Nós pegamos os alcanos cíclicos, ciclopropano, butano, são compostos cíclicos. E aí nós vamos encontrar o seguinte, um composto livre de tensão, strainless, livre de tensão, como são esses casos aqui. Eles queimam e, ao queimar, gera gás carbônico. Então, tu tem uma entalpia de combustão do alcano livre, que é o alcano linear. Então, aqui é um alcano linear. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora pegamos um cicloalcano, que é o ciclo pentano, tá? Então, tu tem 5 carbonos aqui e 5 aqui, só que esse é cíclico e esse é fechado. O que é observado na prática? Que o cicloalcano, ele é naturalmente mais tensionado do que o linear, do que o de cadeia aberta. E essa diferença de tensão é uma energia adicional que a molécula tem. Chama-se energia de tensão. Tá? Então, as moléculas cíclicas, naturalmente, elas são mais estressadas. Elas têm deformação das ligações, ou de ângulos, ou de distância, e essas deformações é que causam a tensão da molécula. E essa tensão, ela fica armazenada. Quando nós queimamos o combustível, o que nós formamos? O gás carbônico e água. Então, toda aquela tensão é liberada.
Então, a entalpia de um composto cíclico é o ΔH hipotético da cadeia aberta, mais essa contribuição aqui. Tá? Então, o que se faz agora? Você vai pegar uma série de compostos cíclicos, né? Você faz o calor de combustão de cada um deles, em quilocalorias ou quilojoule, não importa, e você faz uma continha, o valor da entalpia por unidade, por grupo metileno. Então, o que vai acontecer? Quando nós olhamos no ciclo propano, você vai encontrar aqui, ó, né? Em quilocalorias por mol, cada unidade do metileno contribui com 166, tá? No butano, 164. No ciclo pentano, 158. E no ciclo hexano é aquele em que a diferença é exatamente zero. Se você multiplicar, veja, se você multiplicar esse 157.5 como é que tá aqui? Por 6, tá? Ó, por 6, multiplica isso aqui por 6, dá esse valor aqui, ó. Mas se você multiplicar esse número aqui por 3, não dá esse número aqui, ó. Tá? Não dá esse número. Não, desculpa, dá esse número aqui, né? Mas se você multiplicar o 3 vezes o 157, né? 3 vezes 157,5, né? 0,5, a diferença é a instabilidade do ciclopropano comparado com o propano. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é que as moléculas cíclicas, elas têm uma característica, elas armazenam uma tensão. E essa tensão, quando a molécula sofre um processo de queima, ela é liberada. Tanto naturalmente, os compostos cíclicos são contêineres de energia. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o ciclopropano, tá? Ciclopropano. O que nós sabemos? Que no composto de cadeia aberta, cada unidade de metileno que está aqui contribui com 157. 157. Então, se você multiplica isso aqui, vai te dar... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu multiplicar aqui. 3 vezes 157,3, tá? Vezes 3. Então, dá 471,9. Agora, na molécula de cadeia aberta, é 3 vezes 157. Não é. Peraí. Não é isso aqui. É 166. 166,6. Isso aqui. Então, se nós multiplicarmos 166,6 vezes 3, dá 499, estou lá em cima, 499,8. Essa diferença, né, menos 471,9 dá 27,9. 27,9. Então, veja, o que estou dizendo aqui? Que se você pega e faz a continha, escreve o gráfico, tu tem uma substância que queima e o ΔH o ΔH que foi de 471. 471. E a outra, quando queima, tu tem um ΔH de 499. Então, perceba que essa diferença que está aqui é exatamente o fato de tu ter uma substância de cadeia aberta e uma de cadeia fechada. É isso que causa tensão no anel do ciclo propano. Então,
com o mesmo número de átomos, número de carbonos 3, uma na forma fechada, então C3H6, a outra na forma aberta, C3H8, né? H8. Então, tu tem a liberação de energia muito maior no ciclo propano e menor no propano. Então, daqui nós temos a ideia de que as moléculas cíclicas, elas têm um adicional energético a mais. E esse adicional energético é chamada tensão, uma energia tensional em função da forma cíclica. E o ciclo hexano, né, é aquele que tem a menor variação possível. Então, ele é o mais estável de todos. Então, ciclo hexano guarda isso, né? É a substância cíclica cuja tensão anelar, a tensão do anel, as deformações angulares, as deformações de ligação é a menor possível. Alguma dúvida, alguma pergunta? Certo. Tá. Agora, nesse gráfico, nesse quadro, são 4 combustíveis: o metano, o hidrogênio, o glicose e o butano. Tá? Os 4 combustíveis com as equações de combustão, olha aqui, ó. Se no Enem cai lá uma questão. Qual das equações aqui você acha que não é uma reação de combustão? Se tu tem o conceito de que combustão é somente a produção de gás carbônico, tu diria o hidrogênio é a resposta correta. Mas veja, mesmo não produzindo gás carbônico, é uma reação de combustão. Por quê? Porque está reagindo com o oxigênio. Tá? Bom, o que eu quero destacar aqui? Certamente o hidrogênio, porque ele tem por mol, né, ele libera muita energia, tá? E não produz o gás carbônico. Tá? Então, ele é um combustível limpo. Mas daí o metano e o butano, então o metano, um carbono, butano, 4. Então, é um efeito aditivo. A energia liberada, ela é proporcional ao número de átomos. Perfeito. Agora, você olha aqui a glicose. Tá? A glicose, que é o combustível, né, do corpo, ela queima, forma gás carbônico e água, mas veja, a glicose, ela é um C6H12, 6. O cicloalcano correspondente é o C6H12. O que nós estamos produzindo da glicose? Nós estamos produzindo o gás carbônico e mais água. Tá? E aqui nós vamos produzir também o gás carbônico e mais água. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é a glicose com 6 carbonos e o butano com 4, o butano é um combustível mais efetivo do que a glicose, do ponto de vista industrial. Tá? Industrial. No corpo humano, o que nós precisamos? De um combustível que não seja muito energético. Como assim? Compare aqui, ó, glicose, C6H12O6. Ciclohexano, C6H12. Ambos produzem os mesmos produtos. Só que as entalpias dessas reações são completamente diferentes. Completamente. Vamos ver. Anteriormente aqui, o ciclohexano em quilocalorias liberou 944. Em quilojoules, 5.953. 5.953 quilojoules por mol. E a glicose que está aqui, 2.803. Veja que essa diferença aqui é enorme. Então, se o nosso organismo usasse o ciclohexano como combustível, ele liberaria uma quantidade muito grande de energia. Mas as nossas células, elas resistem, do ponto de vista térmico,
há uma certa variação de temperatura, não pode ser muito grande. Então, a glicose tem essa função, né? Ela fornece energia, mas de maneira moderada. Nem muito e nem pouco. E daí, o porquê que essa diferença existe? Por que no ciclo, ambos são anéis de 6? A glicose é um anel de 6 com oxigênio. Assim, com oxigênio e decorada com grupos OH, a glicose. Tá? A glicose tem 4 grupos de oxilas ligados ao anel diretamente e um aqui no carbono primário. Tá? Então, são 6. Já o ciclo hexano, ele é desprovido de qualquer átomo de oxigênio. Tá? Veja assim, qual é a nossa ideia? A queima, ela parte de um comburente e do combustível. O combustível tem ligações carbono-carbono, carbono-H. O comburente, oxigênio. Quais são os produtos desta queima? É aquele que tem o gás carbônico, duplo O, CO, e água, OH. É exatamente o balanço das entalpias dessas duas ligações, e a entalpia dessas ligações aqui é que vai nos dar o ΔH da reação final. Então, percebam que o combustível do hidrocarboneto original, ele não tem nenhuma ligação carbono-O. Nenhuma. Somente ligações carbono-carbono e carbono-H. Quando você olha a glicose, o que ela tem? Ela já tem as ligações CO parciais. Então, essas ligações CO são mais estáveis do que uma ligação carbono-carbono. Então, a energia do presente, né? O conteúdo total de energia da glicose comparado com do ciclo alcano aqui, que é o ciclo hexano, são diferentes. Então, graficamente, como é que seria isso? Tem isso aqui, ó, uma ideia aqui, né? A energia, o ciclo alcano, que é o C6H6, ele está energeticamente num ponto superior à da glicose. Por quê? Porque a glicose carrega, né? Aqui não é 6, aqui é 12. A glicose carrega, né? A glicose carrega já as ligações carbono-oxigênio e essas ligações estarão presentes aonde? No produto. Então, quando você forma o gás carbônico, você está formando a ligação carbono-O. Quando você forma água, está formando a ligação OH. Então, a ligação OH da água já está presente aqui, ó, na hidroxila da glicose. A ligação carbono-carbono está presente aqui. Então, essa diferença de energia é menor do que essa aqui. Tá? E os organismos se adaptaram. Né? Ao invés de usar como combustível um alcano, eles usam um açúcar. Tá? Ok? Entendido? E assim, aos poucos, nós estamos chegando, né, dentro do tópico que nós queremos depois discutir lá na outra aula, que é a fotossíntese e a respiração. Tá? Aqui, nesse artigo que está no link ali embaixo, no HTTPS, o Word são cientistas da Suíça, né, que eles, a tentativa, né, de você produzir os biocombustíveis. Né? Então, o que é o biocombustível? É um tema assim, muito interessante que vamos supor assim, de discutir várias questões dentro da química, da biologia, da física. Você pode intermear, né, conceitos de química com biologia, com física, com meio ambiente. Dá para fazer muitas coisas. Né? Então, aqui discute também a questão dos combustíveis de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Né? Vamos pegar só um exemplo nosso aqui. Nós temos uma produção enorme de açúcar, né? De álcool. Tá? E
nas refinarias, né, no setor sucro-alcooleiro, sobram muitos resíduos, né? Esses resíduos, até um tempo atrás, eram todos eles, né, jogados para o meio ambiente. E hoje não. O que se faz? Você pega esses resíduos, né, e se transforma ele em alguma coisa mais valiosa, que é o chamado bioetanol, né? Então, tu tem a primeira geração, a segunda geração, e assim por diante. E isso é interessante, né? Por quê? Porque tu está digamos assim, deslocando a produção de combustível numa direção do carbono zero, né? Então, se você gerar o gás carbônico no meio ambiente a partir da queima do bioetanol, este gás carbônico gerado veio de uma fonte renovável, tá? Então, você vai reciclar, você não vai acumular o gás carbônico no meio. Então, assim, se tiver interesse, né, dá uma olhada nesse link. Se tiver dificuldade em baixar o artigo, me avisem que eu posso conseguir ele e mandar para vocês. É em inglês, mas, né, serve como discussão, né? Ok? E neste outro slide, primeiro mostrar, né, que chamar a atenção de novo que as reações de combustão elas não estão presas exclusivamente aos compostos orgânicos, né? E aqui mostrar duas substâncias que são bastante utilizadas, né, pela sociedade em diferentes atividades comerciais aí, que é a questão da pólvora, né, e da nitroglicerina. E aí, do ponto de vista químico, o que acontece, né? Então, a pólvora é uma combinação do nitrato de potássio, de carbono, né, de carvão, do enxofre, né? E dependendo das condições, a combinação se forma ela, é um pó, né? E quando estimulada, ela queima, né? Ela explode, ela queima, então gera uma quantidade enorme, né, de gás carbônico, de monóxido de carbono em vez de gás, né? Quando nós comparamos a produção dos gases da pólvora com a nitroglicerina, então a nitroglicerina já é um composto orgânico, né? É a glicerina com os grupos nitro, né? Então ela pertence, né, à categoria da reação de combustão do composto orgânico. O que forma aqui, né? Ela vai formar nitrogênio gasoso, gás carbônico, água e oxigênio. Se nós compararmos, né, as duas equações, tanto da nitroglicerina quanto da pólvora, né, o que nós encontramos na literatura, né? A capacidade que esses materiais têm de produzir, né, uma pressão gigantesca no ar, né? E isso é que causa o efeito de detonação, né? São explosivos, né? A característica do explosivo é gerar ondas de choque, ondas de calor, eles deslocam uma quantidade enorme de ar, né? E o deslocamento do ar está relacionado com a quantidade de gás que é produzido na decomposição. Então, se você compara a equação 1 com a equação 2, na equação 1, tu tem todas as partículas, ou todos os materiais produzidos gasosos, nitrogênio, gás carbônico, água e O2. Enquanto que na pólvora, são produzidos gases, sim, mas também se produz material sólido, que é o carbonato de potássio e o sulfeto de potássio, né? Então, a nitroglicerina, ela tem esse poder de explosivo muito maior, né? Porque ela consegue gerar uma pressão no ar superior, né? Aqui está a estimativa, né? A mesma quantidade de nitroglicerina comparada com a pólvora, ela produz 270 mil atmosferas de pressão em milionésimos de segundos. E a outra definição de
de explosivo é que eles conseguem, numa fração muito pequena de tempo, romper, quebrar, provocar fissuras nas rochas, né? E essas fissuras, elas transformam a rocha, material sólido, em material particulado. E como o material se decompõe, gerando gases, esses gases se expandem numa velocidade enorme. E junto, né, dessa expansão, tu tem a movimentação do ar ao redor e junto leva o material particulado obtido das rochas. Então, por essa razão que nós temos aquela imagem tradicional da explosão, aquela figura, né, uma nuvem, em geral marrom, né, ou esverdeada, que é formada, né, pelo movimento, pela produção dos gases do próprio explosivo, mais o material que é fracionado, que é quebrado durante a explosão, aí particularmente em minas e coisas assim, tá? Bom, aí nós chegamos, então, naquilo que nos interessa, que é a fotossíntese. Tá? A fotossíntese, de uma maneira aqui bem lúdica, né? O que é? Né? É um processo extremamente complexo, né? Mas maravilhoso, no sentido de que os vegetais, eles, no tempo, né, eles foram aprimorando os seus mecanismos de absorção do gás carbônico, né? E esse gás carbônico nas folhas, com a presença da luz solar, consegue, então, ser transformado, esse gás carbônico é transformado em produtos, né, de importância para as plantas, que é a glicose. Então, a fotossíntese é um processo fotoquímico na presença de luz, na presença de clorofila, de um pigmento, em que o gás carbônico reage, né, reage com a água, e dessa reação produz oxigênio, sem dúvida, e também a glicose. O oxigênio, ele vai alimentar, digamos, a parte gasosa, né, no ar, na atmosfera, e a glicose fica armazenada nas plantas, nas folhas. A equação está posta aqui embaixo, né? Então, gás carbônico do ar, água pela parte inferior das raízes, né? Junto com a clorofila, com o pigmento que está nas folhas, a presença da luz solar, então acontecem os mecanismos fotoquímicos, né? De absorção, de reação de água, gás carbônico, a formação da glicose, a formação, sobe um pouco de água também, né? E do oxigênio. Tá? Esta figura, né, está disponível aqui no link aqui do YouTube, quem quiser assistir, é bem interessante o YouTube, tá? O filmezinho. Bom, a fotossíntese, então, é um mecanismo de conversão de carbono. Nós pegamos carbono e convertemos ele para um açúcar, tá? Para um açúcar. E este açúcar é utilizado, né? É utilizado pelos seres vivos. No próximo slide é uma comparação, né, da questão do silício, né? Por quê? O carbono, ele está na família 4A e o silício também. Tá? O carbono forma as 4 ligações. Então, os átomos, né, de carbono ou de silício, eles são capazes de formar estruturas tetraédricas. Porém, a vida, como nós conhecemos, ela é fundamentada no átomo de carbono e não no átomo de silício. Mas o silício é um dos elementos também
bastante abundante na crosta terrestre, né? E nós encontramos ele na forma, por exemplo, de sílica, areia, né? Ou sílica amorfa, ou na forma de cristais, né? Cristais do quartzo. Mas o silício é encontrado, por exemplo, em cascas de arroz, né? Na cavalinha, na grama, né? Então, quando nós passamos a mão numa folha de grama, nós sentimos uma aspereza, né? No grão de arroz, uma aspereza, e essa aspereza é o ácido silícico ou o ácido polissilícico que está preso, né, em algum açúcar. É mais ou menos assim, né? Os açúcares, no caso, vamos pegar a glicose, né, como referência. A glicose cíclica, ela pode ser representada assim, né? Então, o que acontece? Nesse carbono 1 da glicose, você pode aqui pendurar, né, ligar os átomos de silício. E como ele é um silício tetracoordenado, ele vai fazer isso aqui, né? Então, ele vai se ligar um silício após o outro, tá? Então, formando, ou se pode formar os disilano, ou se pode simplesmente aqui formar isso aqui, né? Essas são possibilidades que existem, tá? Então, o silício, ele está presente em gramas, nesses tipos de cultivos, né? Casca de arroz, na grama, no trigo, né? Está presente nas raízes, né? Presente em chás, aqui no caso a cavalinha, e assim por diante. Então a pergunta é, por que a natureza ela preferiu, né, montar, estabelecer a vida com base no carbono e não no silício? Então uma das formas de nós respondermos isso é olhar, né? É olhar a questão energética, o ΔH, né? Dessas duas possibilidades. Moléculas à base de silício e moléculas à base de carbono. Então, os alcanos, o que são os alcanos? São moléculas formadas a partir da ligação carbono-carbono. O que seriam os silanos? Seriam moléculas montadas à base da ligação silício-silício, né? Então, o tricilano, o tetracilano seria o correspondente do butano e assim por diante, né? Então, para cada átomo de silício, você conecta aqui os hidrogênios. Então, o tricilano é o equivalente, digamos, do propano, né? O dicilano seria o equivalente do etano, e assim por diante. Então, veja, tu tem aqui um alcano e aqui tu tem um silano. As ligações silício, e as ligações carbono-carbono. As ligações silício-H e carbono-H. Muito bem. Quando os dois combustíveis queimam, uma reação de combustão, o que eles produzem? Bom, o silano produz a sílica. E o alcano produz o gás carbônico. O que vai acontecer? As ligações silício-silício, então nós vamos buscar numa tabela, né? As entalpias médias das ligações. Então, tu vai buscar aqui, ó. Olha só. Silício H, silício-silício, silício-carbono, silício-O, e aqui em cima, carbono-hidrogênio, carbono-carbono, para que nós possamos comparar isso aqui, ó. Então, em termos de valores relativos, olha aqui, ó. Carbono-carbono, 348. Silício, 226. Carbono H, 413. Silício H, 323. Então, notem que, na média, as ligações do silano são menores do que as ligações do alcano. Então, energeticamente, nós colocamos as ligações do silano num ponto superior em energia dos alcanos. Agora, o que produz na queima? Gás carbônico e óxido de silício. Vamos lá. Então, tu vai olhar a ligação SiO 368 e olhamos aqui a ligação CO 368.
5, 8. Tá? Veja que tem uma diferença em que agora a ligação do silício a ligação é mais forte do que a ligação carbono-álcool. Isso representa, então, dizer que o produto, o óxido de silício, tem uma energia menor do que do gás carbônico. Então, a brincadeira final é o seguinte: a conversão de um alcano para gás carbônico e a conversão de um silano para óxido de silício, em ambos os casos, gera uma entalpia. Só que a entalpia maior é observada, né, nos derivados do silano. Você pode fazer essa brincadeirinha assim, ou você pode fazer o cálculo, né? Ó, faz o cálculo, como eu fiz aqui. Eu peguei o C4H10 e peguei o SI4H10 e fiz a conta, né? Então, isso nos dá uma média de valor da energia liberada. Aqui é menos 2.600 e aqui é menos 3.300, 3.400. Eu vejo que a entalpia é menor para o alcano e é maior para o silano. A outra maneira é pegar os calores de formação, tá? Então, calor de formação do óxido de silício, calor de formação da água, do gás carbônico e do butano. Então, a partir desses valores, tu vai chegar na mesma conclusão, tá? Isso aqui está presente, esses dados eu recolhi deste artigo, né? E essa tabela aqui está presente nesse link que está aqui abaixo. Mas o que eu quero mostrar aqui, pessoal, é que a fotossíntese usa a energia luminosa, HMI. Tá? Então, tu tem a contribuição da radiação eletromagnética que vem do Sol. Então, o Sol está ali, formoso, nos dando energia. Tá? E essa energia, ela está dentro de uma faixa, que é a luz, que é luz visível, né? A luz visível, e um pouquinho aqui na região do ultravioleta. Tá? Ultravioleta. Então, a vida, ela persiste, ela sobrevive dentro dessa condição aqui. Porém, veja, para reciclar o material, para reciclar o gás carbônico, para reciclar o dióxido de silício, o que nós precisamos? Retornar, né? Claro que o CO2 aqui, ao retornar, ele não vai retornar para um alcano, ele vai retornar para a glicose, ó, glicose. Vamos embora aqui, ó, né? A glicose aqui, ó, a glicose, nesse nosso quadrinho aqui, ó. Essa diferença aqui da glicose é um pouquinho menor do que do alcano. Então, nesse gráfico, ó, a glicose estaria aqui, ó, tá? Então, essa diferença é menor e ela está dentro das possibilidades de utilizar a radiação que vem do Sol na região do visível. Quando se pega a sílica, essa diferença aqui é muito grande, né? E ela foge, ela está além desta variação aqui da luz visível. Então, o retorno do óxido de silício para o silano é muito mais custoso. Então, nós temos uma substância muito mais estável. Então, no ciclo de reciclagem natural, composto orgânico, gás carbônico, composto orgânico, esse ciclo tem uma entalpia envolvida. Assim como o ciclo dos compostos de silício, né? Então, só que o ΔH para o silício será muito maior, a variação em entalpia será muito maior do que para um alcano. E aí, a reciclagem natural, ela não acontece. Então, no nosso ambiente terrestre, sobra silício. A areia está presente nas praias, no solo, no ambiente marinho, e ela não se decompõe. Já o gás carbônico, graças, né, ao mecanismo da fotossíntese, ele pode ser reciclado. Tá? Então, aqui temos um link importante, uma interrogação, que é possível, nas condições humanas, nas condições terrestres, reciclar
reaproveitar o oxilício e formar o silano correspondente? A resposta é não. Então, essa é uma das razões também de por que a vida animal e vegetal ela se dá em cima do carbono e não em cima do silício, né? Porque daí, nesse ciclo aqui, nesse processo cíclico, nós utilizamos a fonte de luz que vem do Sol. E a fonte de luz é a radiação eletromagnética na faixa do visível e um pouquinho na faixa do ultravioleta. Tá? Então, vamos dar uma paradinha. Agora são 10. Agora são 10h05. Vamos voltar às 10h20. Tomar um cafezinho, tá bem? Ok, professor. Ok. Beleza, prof. Perfeito? Então, voltamos às 10h20. Eu vou parar agora a gravação.